Você sabia que existe um município localizado no sul do Maranhão, onde você pode estuprar, matar, praticar latrocínio, fazer qualquer crime hediondo e que você sai de lá absolvido simplesmente porque as pessoas têm um combinado de ninguém nunca condenar alguém em júri popular? Pois bem, infelizmente eu preciso hoje falar sobre esse lugar que se chama Sambaíba e se localiza no sul do Maranhão. E eu falo não para atacar uma cidade ou as pessoas de bem que vivem nela, mas sim para denunciar uma cultura de impunidade que, na minha percepção, está destruindo a confiança das pessoas na justiça. No dia 7 de dezembro de 2024, meu primo Abel Mota Neto foi brutalmente assassinado a facadas dentro do município de Sambaíba. E a nossa família Mota esperou por justiça durante todo esse tempo. Antes de ontem, dia 9/7, aconteceu o julgamento em júri popular. E como eu estava falando, existe esse combinado entre as pessoas de ninguém nunca condenar ninguém, independente de qual seja o crime, né? E o que mais me entristece é saber, né, que antes mesmo do julgamento já circulavam manifestações de apoio ao acusado. E teve também apoio de pessoas grandes, né, declarado. E a gente sabe disso. A gente, assim, é um sentimento muito frustrante. E já circulavam, assim, essas manifestações de apoio e comentários de que ele seria absolvido porque ninguém ia condenar ninguém. E, assim, quando a população passa a acreditar que um julgamento já está definido antes mesmo da votação desses jurados, que são, eu não vou nem dizer o nome aqui para não derrubar o vídeo, mas, enfim, a confiança na justiça fica, assim, profundamente abalada. E esse resultado desse julgamento deixou uma pergunta que não quer calar. Que mensagem está sendo passada para a sociedade quando um crime de homicídio termina dessa forma? Eu fico me perguntando assim, a sensação que fica, minha gente, é que na Sambaíba a impunidade vence a justiça. É como se a vida da vítima, eu não estou falando só do Abel, mas a vida de qualquer vítima, valesse menos do que a vontade de proteger quem tirou a vida. O mais triste foi ver pessoas torcendo pela liberdade do acusado, tratando-o como se fosse um mártir. Enquanto uma família inteira chora, continua chorando pela ausência de quem nunca mais vai voltar. E isso não é apenas sobre o meu primo, o Abel não volta, entendeu? É sobre qualquer cidadão de bem que acredita que a justiça deve proteger as vítimas e responsabilizar quem comete os crimes. E uma sociedade que normaliza a impunidade, que é a sociedade da Sambaíba, envia um recado perigoso para a sociedade, que é de que vale a pena correr o risco de cometer um crime, porque não vai ter consequências, entendeu? Então, assim, é perigoso. Eu fico imaginando o perigo que é morar aí, porque qualquer um pode fazer qualquer coisa e vai ficar por isso mesmo. E quando isso acontece, quem perde não é apenas uma família. Ontem quem perdeu foi a família Mota. Mas quem perde é toda a cidade, inclusive quem votou. Porque vai que amanhã seja você ou alguém seu precisando de justiça, entendeu? Uma pessoa, vamos supor que uma mulher que tenha votado, não sei quem foi, tem uma filha que sofre um crime de estupro. E aí simplesmente vai votar, vai querer que as pessoas votem a favor da absolvição de quem cometeu o crime, entendeu? Então eu peço lucidez. Enfim, nesse sentido, toda a cidade perde. Inclusive qualquer uma dessas pessoas que votaram, que um dia vem uma necessidade de justiça, entende? Perde a sociedade inteira, perde a paz, perde o futuro. E eu não desejo vingança, eu desejo justiça, porque sem justiça não existe segurança. Sem a responsabilização do criminoso, não existe ordem. E sem a certeza de que a lei será aplicada, ou melhor dizendo, com a certeza de que não será aplicada, a população de bem passa a viver com medo. Enquanto os criminosos se sentem cada vez mais encorajados a cometerem os crimes. Eu espero realmente que esse caso do Abel sirva para provocar nessas pessoas uma reflexão profunda, que traga lucidez para essa sociedade, porque nenhuma cidade prospera quando a impunidade se torna uma regra. Não é à toa que lá só é rico, né, quem pega do balde. Quem não é, o resto da população continua sendo pobre. Isso é fato. E isso justamente por causa dessa mentalidade bem aí. Então não tem como crescer. Nenhum povo cresce quando quando a vida humana deixa de ter o valor que merece. E eu sou a favor da vida sempre. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Que Deus conforte a nossa família Mota. E que um dia a justiça prevaleça.